Olá, hoje nós vamos falar sobre governança pública. A administração pública busca gerar valor para a sociedade, pois utiliza seus recursos de forma eficiente, visando garantir o seu desenvolvimento sustentável. Ela possui o poder de regular e gerar obrigações e deveres para a sociedade, tendo como destinatário de suas ações os cidadãos, a sociedade em si e suas partes interessadas. Em posse dessa informação, nós iremos aprofundar os conceitos da governança, governabilidade e accountability da administração pública. Em termos gerais, nós podemos definir a governança como a maneira pela qual o governo exerce seu poder, ou ainda, o modo como é administrado os recursos sociais e econômicos de um país. Resumindo, governança é a capacidade de um governo planejar, formular, programar e cumprir funções, pois se relaciona intimamente com a ação e a execução de decisões. Se faltar capacidade de governança por parte do governo, como resultado, nós teremos um fraco desempenho da máquina pública. No entanto, na medida em que seus dirigentes possuam apoio político para governar, ainda assim irá existir governabilidade. Isso ocorre porque, enquanto a governança relaciona-se com a competência técnica e gerencial do governo, a governabilidade se refere à dimensão estatal do exercício do poder, ou seja, ela compreende a forma de governo, as relações entre os poderes, o sistema partidário e o equilíbrio entre as forças políticas de oposição e situação. No geral, como foi dito, a governabilidade é considerada a capacidade do governo de tomar decisões. Accountability e responsabilidade financeira. O termo accountability, no seu contexto mais utilizado, faz referência à obrigação dos membros de um órgão administrativo de prestar as contas às instâncias reguladoras ou aos seus representantes diretos. Também pode ser utilizado na esfera da ética, possuindo diversos significados nesse campo, tais como responsabilidade civil, imputabilidade e a obrigação do governo de prestar contas de forma transparente. No geral, é tratada como um processo de avaliação e responsabilização do agente público. A accountability possui 3 planos distintos, que são a prestação de contas, a responsabilidade dos agentes e a responsividade dos agentes. Podemos ainda classificar a accountability em 2 tipos, que são o horizontal, onde não existe hierarquia, que é uma mútua fiscalização entre os poderes, e o tipo vertical, que se trata do controle da população sobre o governo. Portanto, percebe-se que a accountability relaciona-se com o uso do poder público, em que o titular da coisa é o cidadão e não os políticos eleitos. Para que as organizações públicas coloquem em prática os princípios da governança, alguns mecanismos são essenciais. Falarei de 9 mecanismos distintos. O primeiro ao qual me refiro são os conselhos representantes da sociedade civil. Eles aumentam a possibilidade de participação da sociedade na gestão da coisa pública. Em segundo lugar, cito o planejamento organizacional. Com o planejamento, seja ele estratégico ou operacional, a alocação dos recursos disponíveis pode se dar de forma mais acertada, sem desperdícios e com maior transparência, permitindo o controle por parte dos interessados. Como terceiro mecanismo, destaco os comitês internos. Estes facilitam o alinhamento dos vários gestores quanto a assuntos complexos e, se bem administrados, evitam conflitos. Em quarto lugar, trago a excelência de pessoal e descentralização administrativa, pois esses 2 aspectos são a base para que, por meio da flexibilidade, as organizações sejam mais eficazes e eficientes. Também é importante lembrar a relevância da gestão de riscos. Essa serve para reduzir o impacto negativo dos riscos sobre as metas organizacionais, por meio da adoção de controles internos concebidos e implantados pelo próprio gestor. Na nossa 6ª posição, apresento como mecanismo de governança a publicação de planos, portfólios e resultados. As divulgações de planos, como, por exemplo, o PPA, portfólios, como a Carta de Serviços ao Cidadão
e resultados, como no caso de relatórios de gestão, são instrumentos de transparência para a sociedade. Em sétimo lugar, trago as avaliações de desempenho individual e organizacional. Elas são práticas fundamentais para a melhoria contínua da eficácia e da eficiência das organizações. É o momento em que se aprecia e se faz uma análise crítica de como estão sendo aplicados os esforços. Agora, falo de um dos mais conhecidos dos mecanismos internos existentes que muito auxilia na governança das organizações públicas, a auditoria interna. Ela é essencial para detectar precocemente riscos ainda não adequadamente tratados e fornecer à sociedade a certeza de que os controles internos são efetivos. E, por fim, discorro sobre o nono mecanismo da governança, é o controle externo. Esse, exercido pelo Congresso Nacional com apoio do TCU, é um meio pelo qual a sociedade poderá saber se aqueles que administram o Estado em seu nome estão, de fato, cumprindo as normas de conduta, atuando conforme a lei e as normas instituídas, agindo no estrito interesse do povo brasileiro e utilizando os recursos públicos nas alternativas que dão o melhor retorno à sociedade. Os mecanismos estão à nossa disposição, que seja feita a nossa parte.